Olá, sejam bem-vindos. Vocês estão no canal do Conhecimento. Eu sou Armando Danite e é neste canal onde falamos de história, tecnologia, misticismo e curiosidades. Sempre começamos alertando sobre a importância de se inscrever no canal, dar o seu like, inscrevendo-se, comentando, pois desta forma o canal estará sempre no ar a seu dispor. Antes de entrarmos no assunto de hoje, quero esclarecer que não falaremos sobre o velho e o novo conforme prometido, uma vez que neste vídeo devem participar dois parceiros importantes com os quais eu não consegui fechar ainda um horário para que a gente possa gravar o vídeo. Por conta disso, e para não demorar a postar novos vídeos, é que hoje falaremos de um assunto bem interessante e que sempre aguça a curiosidade das pessoas: misticismo. Você é místico? Pois é, o assunto é sobre misticismo. E acreditem ou não, existem vários tipos de misticismo. E como sempre, para iniciar, vamos definir o que é misticismo. O misticismo é a comunicação com uma divindade ou Deus através de uma experiência pessoal que nos revela uma verdade espiritual. É meio complicado, mas ao longo do vídeo você vai entender e tentar se posicionar quanto às suas verdades espirituais. A palavra é de origem grega, místicos, e quer dizer um iniciado na religião de mistérios. Jacob Boehme, esse da foto, que aí está, em seu livro Príncipe dos Filósofos Divinos, esclarece que o misticismo é uma religião que enfatiza a comunicação com Deus, ou a espiritualidade, ou seja, a consciência da divina presença. A foto que vocês estão vendo a seguir é a interpretação do céu, que foi pintada por Miguel Ângelo. Místico é aquele em que, em sua longa caminhada, alcançou o segredo, a religião no seu mais apurado e intenso estágio de vida. Os antigos cristãos definiam como uma contemplação para explicar a experiência mística. O Frater Rosa Cruz, Ralph Maxwell Lewis, famoso Rosa Cruz, escritor místico, deu sequência ao trabalho de seu pai, esse que aí está, Harvard Spencer Lewis. Ralph foi o segundo imperator da Ordem Rosa Cruz Amorque, que significa Antiga e Mística Ordem Rosa Crucis, para a Jurisdição Internacional das Américas, para a Comunidade Britânica de Nações, França, Alemanha, Holanda, Suíça, Suécia e África, deste segundo ciclo iniciático que vai de 1939 a 1987. Ele afirma: o místico é aquele que aspira uma união pessoal ou a unidade com o absoluto, que ele pode chamar de Deus, cósmico, mente universal, ser supremo ou qualquer outro nome que ele queira lhe atribuir. A palavra místico foi usada pela primeira vez por Dionísio no século V, onde ele definia como uma teologia mais que uma experiência. Era a concepção de Deus como absolutamente transcendente, além da razão, do pensamento, do intelecto e de todos os processos mentais. Desde então, a palavra foi utilizada para exprimir conhecimentos esotéricos e teosóficos. Resumindo, a essência do misticismo é a experiência direta com Deus. A palavra é de origem grega, como já foi dito, e se refere aos mistérios de Eleusis, ou seja, às iniciações, isto é, uma busca constante para alcançar a comunhão ou a identidade consigo mesmo, com o divino, com a verdade espiritual ou com Deus, através de uma experiência direta, como a intuição e a crença de que tal experiência seja uma fonte importante de conhecimento, de entendimento e de sabedoria.
Eleusis era onde se faziam as iniciações para encontrar seu equilíbrio e a comunicação com Deus. Daí a minha pergunta se você se acha místico. Na minha opinião, todos nós somos místicos. Apenas não desenvolvemos nossa capacidade ou não nos preocupamos em manter essa comunicação com Deus. Porque para isso há necessidade de uma preparação mental e física, como a própria alimentação, sempre que você for fazer uma iniciação, meditação ou algo parecido. Mas observe, raciocine comigo. Todos nós temos intuições. Você já observou que às vezes seu coração te impede de fazer algo e aí ele te fala e você nem percebe que ele está te ajudando? Essa voz interior é responsável por essas intuições e serve para te alertar de perigos ou sucessos. Depende da situação. Até em sonhos isso pode acontecer. Vejamos. A Cabala, como a mística usada pelo judaísmo ou sufismo, como a mística usada pelo Islã e o gnosticismo, como as místicas alternativas do cristianismo. Por isso as místicas de que falamos diferem da religião por ser uma experiência direta com a divindade e que dispensa intermediários. Já a teologia é o conjunto de práticas religiosas que levam à contemplação dos atributos divinos. Estado natural ou disposição para as coisas místicas religiosas. Enfim, a religiosidade como exemplo, podemos usar as igrejas, que são locais de contemplação, e as missas como um momento de encontro com Deus. Vocês veem aí um exemplo de contemplação. Shiva meditando. Esta estátua está em Bangalore, na Índia. No mundo helenístico, o místico era aquele iniciado numa religião de mistério, como o mistério de Eleusis, do qual nós já falamos. Vamos ver como o cristianismo primitivo atuava, pois místico era aquele que se referia a 3 dimensões: a bíblica, a litúrgica e a espiritual ou contemplativa. Como o próprio nome diz, a dimensão bíblica era a interpretação alegórica ou secreta da Bíblia. A litúrgica já fazia menção à Eucaristia, ou seja, a presença de Cristo na Eucaristia. A terceira dimensão nada mais é do que o conhecimento experimental ou contemplativo de Deus. Foi no século VI que surgiu a teoria, termo grego que significava contemplação, e era usada como interpretação mística da Bíblia. Nós vamos ver agora se me faz entender. Foram os primeiros padres da igreja, esses que aparecem na foto, os santos padres, também chamados de pais da igreja. Esta foto é de Santo Inácio de Antioquia, que influenciaram teólogos, professores e até os bispos da igreja com seus trabalhos acadêmicos sobre a Bíblia. Assim, passaram a considerar a teoria como a teologia mística e contemplação mística. Sob influência de Dionísio, a teologia passou a significar investigação da verdade alegórica da Bíblia e a consciência espiritual do absoluto, que era Deus, além da teologia dos nomes divinos. Porém, Dionísio tinha também uma teologia negativa, que exerceu grande influência na religiosidade medieval, e ela foi influenciada pelo neoplatonismo, esse nosso companheiro que aí está, e que influenciou fortemente na teologia da Igreja Ortodoxa. Esta foto que nós estamos apresentando é a representação da teologia na Igreja Ortodoxa. No cristianismo ocidental, foi uma contracorrente a essa teologia que prevaleceu, ou seja, a teologia positiva. Mestre Eckhart, teólogo, filósofo, místico e frade dominicano, e João da Cruz,
este que aparece na foto, místico, sacerdote, frade carmelita, hoje venerado como santo pelos católicos, foram considerados os grandes símbolos do espírito intelectual da Idade Média. Nos séculos XVI e XVII, a ciência separou-se da religião, e místico passou a ser visto como substantivo, algo sem importância. Na Reforma, com Martinho Lutero, ele dispensa a interpretação alegórica da Bíblia e condena a teologia mística, que ele via mais como platônica do que cristã. Sua revolta com a Igreja Católica foi ao chegar à sua cidade natal e ver que as basílicas eram construídas com a venda de indulgências. Ora, o que era a venda de indulgências? A venda de indulgências era nada mais, nada menos do que você, que tem uma vida mundana de crimes e luxúria, procurava o bispo e pedia que o liberasse do pecado para ir para o céu. Para isso, ele contribuía com uma poupuda importância que a igreja se apoderava para a construção de seus templos. Lutero, irritado com o que vira, procurou o Papa para esclarecer o que estava ocorrendo, mas foi em vão. Na Itália era feito da mesma forma. Descontente, ele se volta contra a igreja e estabeleceu o que foi chamado de a Reforma, surgindo assim a Igreja Protestante, como o próprio nome sugere, um protesto àquela realidade que ele havia encontrado. Expulsar Martinho Lutero seria transformá-lo em herói e admitir o erro. Então a igreja preferiu excomungá-lo. Aí surgiram várias correntes, como o calvinismo, e como estávamos em pleno renascimento, eram as novas religiões. O místico, enquanto procurava pelo significado oculto dos textos, se torna secularizado, ultrapassado e também associado com a literatura em oposição à ciência. Como a ciência se separara da religião por volta de meados do século XVII, o místico passou a ser aplicado apenas no âmbito religioso, separando religião e filosofia natural como duas visões distintas de descoberta do sentido oculto do universo. Foi criada, então, a tradição mística. Era uma nova compreensão do divino, como residindo dentro do próprio ser humano, uma essência além da variedade das expressões religiosas. Prestem bem atenção a essas afirmações. Os escritos dos santos passaram a ser designados como místicos, indo de virtudes e milagres até experiências extraordinárias e estados mentais, criando, por conseguinte, a nova expressão, tradição mística. No século XIX, o significado de misticismo foi bastante reduzido. O misticismo passaria a ser entendido como fenômenos psicológicos que visavam a união com o absoluto, o infinito ou o próprio Deus. Daí o misticismo passou a ser aplicado a várias tradições religiosas, no qual todos os esoterismos e tradições ou práticas religiosas são reunidos. O termo misticismo passou a ser estendido para fenômenos comparáveis em religiões não cristãs, onde ele influenciou a resposta do budismo, do hinduísmo, resultando no modernismo budista. No uso contemporâneo, o termo misticismo tomou força e se tornou um termo generalista para vários tipos de visões de mundo não racionais, como a parapsicologia e a pseudociência. William Harmless chega a afirmar que o misticismo se tornou um termo genérico para esquisitice religiosa. O termo misticismo está sendo usado hoje de maneiras diferentes e em diversas tradições. Alguns chamam a atenção para a fusão entre misticismo e termos correlatos, como espiritualidade e esoterismo, e apontam as diferenças entre as várias tradições.
Vamos entender as variações do misticismo como uma experiência de união ou de vazio, como um estado alterado de consciência que é adquirido de uma forma religiosa, como uma visão ou intuição, e com uma via de transformação. Assim, o misticismo pode ser encontrado em várias culturas e tradições religiosas, tanto em religiões populares quanto em religiões mais organizadas. Essas tradições incluem práticas que levam a experiências místicas ou religiosas, mas também padrões éticos e práticas para fortalecer o autocontrole e integrar a experiência mística na vida diária. Uma dessas experiências podemos citar projeção astral, ou até mesmo manifestações diversas que são defendidas pelos espiritualistas. No misticismo ocidental, vimos os mistérios de Eleusis, que eram as cerimônias anuais de iniciação aos cultos de Deméter, esse que apareceu na foto, e Perséfone. Eram realizados secretamente em Eleusis, perto de Atenas, na Grécia Antiga. Os mistérios começaram por volta de 1600 a.C., na civilização micênica, e continuaram por 2000 anos, se tornando um grande festival e posteriormente se expandindo para Roma. No misticismo cristão, nós temos o cristianismo místico, ensinando verdades inacessíveis, ou seja, os dogmas do cristianismo, cuja explicação fica difícil assimilar. Como exemplo, a Santíssima Trindade, 3 numa só pessoa, e a Eucaristia, a transformação do vinho em sangue e o pão em corpo de Cristo. Bom, esses são os dogmas principais do cristianismo e o que nos cabe apenas é aceitar. O dogma se aceita sem discussão. A Igreja Ortodoxa ou Igreja Ortodoxa Oriental nada mais é do que uma comunhão de igrejas cristãs, herdeiras da cristandade do Império Romano, que reconhece o primado de honra do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. Por isso é bem mais tradicional. Ele se baseia na experiência íntima chamada de teoria e a quietude interior chamada de exéquia, onde a oração contemplativa silencia a mente para que possamos progredir no caminho da deificação. É o que alguns místicos chamam de senda, como o caminho para o encontro com o cósmico, a teoses. A teoses é obtida pela oração contemplativa, que é o primeiro estágio da teoria. A teoria é contemplativa, como, por exemplo, a transfiguração de Jesus, uma graça que é eterna e procede da incompreensível essência divina, fato este bastante comentado na Bíblia. Simão, este da foto, também chamado de novo teólogo, é respeitado pelas comunidades monásticas e muito defendido por Gregório Palamas, dos ataques do filósofo humanista grego Barlaão de Seminara. Ou seja, Simão defendia a prática do quietismo. Simão acreditava que a experiência direta dava aos monges autoridade para pregar e absolver pecados sem a necessidade de uma ordenação formal, para que vocês entendam por que ele era atacado. A diferença estava em que a igreja ensinava uma perspectiva filosófica e especulativa, mas Simão usava a sua própria experiência mística individual. Daí a grande resistência à sua abordagem carismática na experiência individual da graça de Deus. Até aqui, apesar de complicado, está explicado. Mas na Europa Ocidental, como é que isso acontecia? Lá foi uma verdadeira revolução, pois surgiram várias ordens monásticas, como também guerras santas, como eram chamadas, onde vários personagens ficaram evidentes.
Vamos ver algum deles. Hildegard de Bingen, esta da foto, foi uma monja, mística, teóloga e compositora, pregadora, médica informal, poetisa, dramaturga, escritora e mestre de mosteiro na Alemanha. Na sequência temos Bernardo de Claraval, esse da foto, abade francês, canonizado em 1174 e proclamado doutor da Igreja, responsável pela Ordem de Cister, fundador da abadia de Claraval, na França. Vários foram os conflitos que sempre se originaram das ideias divergentes com os dominicanos e os franciscanos. Mais uma vez, emergem nomes importantes e vale observar que todos ligados à Igreja Católica. Se não, vejamos. Domingos de Gusmão, frade e santo católico, fundador da Ordem dos Pregadores, que são os frades dominicanos em oposição. Tivemos Giovanni Pietro de Bernardoni, todos conhecemos como São Francisco de Assis, frade católico, nascido na atual Itália, que depois de uma juventude irrequieta, conturbada e mundana, se dedicou à vida religiosa. Na total pobreza, tendo se despojado de todos os seus bens. Fato este comprovado para quem for à Itália. Lá existe o local onde Francisco viveu. A Rede Globo esteve no local recentemente, mostrando com detalhes como era a sua vida. Antônio de Lisboa, ou Antônio de Pádua, batizado como Fernando, embora de nome incerto, sua fama de santidade levou-o a ser canonizado pela Igreja Católica, pouco depois de falecer, distinguindo-se como teólogo, místico, asceta e, sobretudo, notável orador e grande taumaturgo. Antônio é também tido como um dos intelectuais mais notáveis de Portugal, esclarecendo que asceta é aquele que busca se afastar dos prazeres e dedica-se exclusivamente a orações, privações e flagelações. Pessoa que leva uma vida regrada por buscar a perfeição espiritual. Nos antigos mosteiros, quem se dedicava a orações sem ter ainda realizado os votos eram considerados ascetas. Boaventura, nascido Giovanni de Fidanza, teólogo e filósofo escolástico medieval do século XIII, sétimo ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, cardeal-bispo de Albano. E também Ângela de Foligno, mística e santa cristã na Umbria, Itália, em 1248. Como vocês podem ver, a Igreja Católica nem comenta hoje sobre misticismo. Mas, nessa época, a Igreja e seus santos foram bem atuantes no que diz respeito a ser um místico. Há muito mais místicos a mencionar. Entre os que merecem destaque temos Teresa de Ávila, conhecida como Santa Teresa de Jesus, freira, carmelita, mística e santa católica no século XVI. E outro também conhecido foi Inácio de Loyola. Inácio de Loyola está até mencionado na nossa história do Brasil como fundador da Companhia de Jesus, importante na Reforma Católica, cujos membros eram conhecidos como jesuítas. Como já estava em vigor a Reforma, tivemos em seguida a pós-Reforma protestante, onde se destacavam os movimentos místicos dos Quaker, Sociedade Religiosa dos Amigos, era o quaquerismo. Nos filmes americanos, você, de vez em naqueles da época da Guerra de Secessão, apresenta muito o quaquerismo. O quaquerismo, por exemplo, o quaker não participava de guerra, não participava de luta, ele não tinha nenhuma atuação na sociedade toda vez que se falava em conflito. No Ocidente, várias tradições esotéricas foram chamadas de misticismo. O misticismo natural
era uma intensa experiência de unificação com a natureza ou com o cósmico e tornou-se popular entre os escritores românticos. No judaísmo, são dois os tipos de misticismo. O Merkabat, que se referia à visão do trono ou carro de Deus, que se movimentava entre todos os palácios celestiais. Era uma alusão ao livro de Ezequiel. A palavra significa carruagem. A Cabala, que é um conjunto de ensinamentos esotéricos que tem como finalidade esclarecer o misterioso universo finito e moral, ou seja, as bases da interpretação religiosa mística. A Cabala é utilizada para explicar a Bíblia hebraica, assim como observar as obrigações religiosas judaicas, ou seja, é a lei judaica. No Islã, impera o sufismo, que é a dimensão interior e mística do Islã. Ele é definido como uma ciência cujo objetivo é a reparação do coração e seu afastamento de tudo que não é Deus. Simples, relativamente simples. Um praticante desta tradição é conhecido como sufi ou derviche. Sufi significa pureza, ou aquele que veste lã, e se retirou da vida urbana e era austero e pobre. Meu pai era sírio e muçulmano, e mantinha em sua carteira a foto de um derviche. É como se fosse um sacerdote. O sufismo tinha 4 práticas. Dhikr, ou lembrança de Deus, na forma de cantos ritmados e exercícios respiratórios. E é essa foto que vocês veem aí. Sama, na forma de música e dança, que era a dança giratória dos derviches. É muito conhecida no Ocidente. Vocês podem ver isso muitas vezes em casamento. O samba, o pessoal, os derviches dançando. Murugaba, ou meditação. Era visitação a lugares sagrados, principalmente túmulos de santos sufis, visando lembrar a morte e a grandeza dos que se foram. Assim, o sufismo inclui a experiência de estados de êxtase, vitória sobre o eu inferior, extinção da personalidade individual, comunhão com Deus e um conhecimento superior. O sufismo também está presente hoje na Índia e na China. Há vários sufis notáveis, mas a que mais se destacou foi uma mulher, Rabia de Bassorá, cuja foto está sendo exibida. Foi santa e mística. As religiões indianas são de uma riqueza inexplicável. Seus ritos, suas crenças, seus deuses. Eu já tratei desse assunto em outro vídeo. Mas aqui vamos nos aprofundar em algumas religiões para entendê-los melhor. O hinduísmo tem várias tradições ascéticas e escolas filosóficas interconectadas. Tem como objetivo o moksha e a aquisição de poderes. Moksha é quando você transcende a identificação limitada do seu corpo, mente e ego. Essas tradições passaram a ser chamadas de misticismo e, naturalmente, que o Ocidente logo se adaptou a essas práticas indianas. O yoga, como vocês veem na foto, por exemplo, são práticas e disciplinas físicas, mentais e espirituais que objetivam um estado de paz permanente. Existem várias tradições de yoga no hinduísmo, no budismo e no jaísmo. O Vedanta clássico fornece interpretações filosóficas e comentários sobre os Upanishads. O que é Upanishad? É uma coleção de hinos antigos. Existem ao menos 10 escolas de Vedanta, que pela complexidade nós não vamos comentar, para não nos estendermos demasiadamente. Tantra é o nome dado por acadêmicos
ao estilo de meditação e ritual que surgiu na Índia antes do século V. O Tantra influenciou os hindus, budistas e jainistas, espalhando-se pela Ásia. O ritual tântrico procura acessar o supramundano através do mundano, identificando o microcósmico e o macrocosmo. Seu objetivo é mais do que negar a realidade. A prática do Tantra tem como meta a visualização de divindades, mantras e mandalas. Mandalas, como essa que aí está. Há uma lenda, ou uma observação, ou um ditado, que dizem que é a mandala que escolhe você quando você se encanta por uma delas. Os mantras são repetições de frases ou hinos durante a prática da meditação. Também que podem incluir práticas sexuais e antinomianas. Exemplo claro para as massagens tântricas. Quanto às antinomianas, foi um termo criado por Martim Lutero e que é visto por alguns como o oposto da ideia de obediência a um código de lei religiosa onde receberia a salvação. Ou seja, seria um não acompanhamento da Bíblia do que diz a religião. É meio estranho e complicado, porque existe uma lei moral que se baseia na Bíblia, mas aí eu deixo para a reflexão de cada um. Façamos agora uma passagem rápida pelo misticismo budista. Budismo é no sentido de que ele objetiva uma identificação com a verdadeira natureza do ser e vive de acordo com isso. Teve origem também na Índia, nos séculos 6 e 4 a.C., mas atualmente é praticado majoritariamente em todos os países onde várias outras tradições foram desenvolvidas. O budismo objetiva a liberação do ciclo de renascimentos através do autocontrole obtido através da meditação e do comportamento correto. O Zen chinês e japonês se funda na compreensão chinesa da natureza de Buda como sendo a essência de todo ser, e na doutrina das duas verdades como sendo uma polaridade entre a realidade absoluta e a realidade relativa. Acho que todos vocês sabem o que significa o estado Zen, ou seja, o estágio em que você se desprende da realidade e vive o encontro com Deus. Renji Xuan foi o fundador de uma das escolas chinesas de budismo. Esta foto que aí está mostra que, pelo seu semblante, a austeridade está presente. Entretanto, a outra figura também muito influente foi Hakun Yakaku. Foi uma das figuras influentes do budismo japonês, focalizando em seus métodos tradicionais de treinamento rigoroso, integrando a prática da meditação. Tudo que se refere ao Oriente é sempre muito rigoroso, muito tradicional. Né? Vejam agora uma curiosidade. Foi o acadêmico japonês de Zen, Daisetsu Teitaro Suzuki, que notou similaridades entre o budismo Zen e o misticismo cristão. Mais uma vez, vemos uma relação estreita entre o misticismo e o cristianismo. O taoísmo centra-se no Tao, que se traduz por caminho, um inefável princípio cósmico. É no taoísmo que encontramos os energéticos Yin e Yang, sendo que o mais importante são as virtudes Yin da feminilidade, passividade e cessão. A prática taoísta inclui exercícios e rituais que objetivam manipular o Qi, energia vital, e obter a saúde e a longevidade, e o que corresponde também aos 5 elementos da natureza.
No Ocidente, essas práticas foram muito divulgadas e conhecidas como Tai Chi Chuan, uma arte marcial chinesa que se baseia no Bagua. Bagua é o objeto que pode ser encontrado em várias residências, inclusive no Ocidente. Ele é colocado geralmente de frente para a porta da rua. Seu objetivo é captar as energias negativas, certo? Que porventura adentrarem em sua casa. Recentemente entramos na New Age, movimento que se espalhou pelas comunidades religiosas, ocultistas e metafísicas entre 1970 e 1980, na esperança da chegada de uma nova era, uma era de amor e de luz. Atualmente também está ocorrendo no Ocidente aquilo que Richard Jones chama de secularização do misticismo. É a separação da meditação e outras práticas místicas de seu uso tradicional em modos religiosos de vida para serem utilizados apenas com finalidades seculares relacionadas a benefícios fisiológicos e psicológicos. Sob a influência de seu livro As Variedades da Experiência Religiosa, de William James, e centrado na conversão de pessoas, a parte do interesse dos filósofos por misticismo tem sido pelas experiências místicas que, segundo eles, fornecem muito conhecimento. Richard King também apontou para a dissociação entre experiência mística e justiça social. Diz ele: a privatização do misticismo, ou seja, a tendência de colocar o místico no âmbito das experiências pessoais, o elimina das questões políticas como justiça social. Daí o misticismo passar a ser visto como uma maneira de cultivar estágios interiores de tranquilidade e igualdade, o que é mais do que objetivar a transformação do mundo. Assim, serve para acomodar um indivíduo no seu estado original, através do alívio da ansiedade e do estresse. Como vocês viram, o assunto é denso e é complexo, mas eu continuo na afirmação de que todos nós somos místicos e que em todas as religiões existem exemplos de misticismo. Católica, evangélica, budista, taoísta, espiritualista ou qualquer outra que porventura exista ou apareça por aí. No Brasil, que é um país laico, você encontra todos os tipos de religião: católica, protestante, budista, taoísta, espiritualista, kardecista, umbanda, quimbanda, além das sociedades secretas, e todas têm suas iniciações, liturgias, rituais, transes ou ainda quaisquer outras formas de manifestação, como a psicografia. E todas elas, no fundo, são místicas, pelo menos pelo que vimos aqui. Apesar de sabermos que existem muitas pessoas preconceituosas. O que se espera é que todos vivam harmonicamente, pois estamos vivendo a New Age, a nova era, cujo objetivo é caminharmos em busca do amor e da luz maior. Eu espero que você que esteja assistindo ao vídeo tenha se enquadrado em uma dessas religiões. Porque, como disse, todos nós somos místicos, seja sensitivo, vidente, intuitivo, profeta ou ainda estudante da senda. Eu termino aqui, mas lembrando que você deve refletir e ver onde se encaixa ou ainda pretende se encaixar. Eu espero que tenham gostado e no próximo vídeo falarei das mulheres, aquelas que se destacaram desde o mundo antigo até os dias de hoje. Elas merecem essa homenagem. Agora, não se esqueça, inscreva-se no canal, que é muito importante sua participação. E comentários, só pode comentar quem se inscreve. Até mais com Mulheres Famosas.